Então nós estamos aqui para falar fazer um pouco uma retrospectiva desse segundo semestre, mas a gente também aproveitou para incluir nesse slide inicial o nosso curso do ano passado e o curso desse ano. Então, Cura e Quântica 1 e Cura e Quântica 2. E aproveitando também já para fazer a propaganda que o nosso livro está caminhando, a gente já está nos processos de finalização, ainda faltam uns 2 capítulos para escrever e uma revisão. E aí o título vai ser A Cura através do Conhecimento. Porque quando a gente fala nesse cura e quântica, o quântica está relacionado com uma mudança de paradigma. Então essa mudança de paradigma, obviamente, que transforma a nossa vida. Então existe uma adaptação do mundo exterior ao espírito, que inclui corpo físico e perispírito também, atrelado ao estado mental do espírito. Então, a partir do momento que altera esse estado mental, naturalmente o externo também sofrerá alterações. Então, quando a gente fala em cura, processos de cura espirituais, nós estamos falando principalmente numa transformação do padrão mental do indivíduo. E aí a gente lembra a passagem de Jesus com os 10 leprosos, em que Jesus vinha caminhando, se deparou com 10 pessoas doentes, então ele falou que estariam curados para eles se apresentarem aos sacerdotes, e aí no meio do caminho eles se viram curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus, os outros não. Então, na avaliação de Kardec, lá no livro A Gênese, na segunda parte, Kardec faz uma avaliação a respeito, e aí ele diz assim: quantos daqueles 9 realmente aproveitaram da cura, daquela oportunidade que tiveram, sendo que apenas um demonstrou uma transformação mental. Tá certo? Então, quando a gente vai para essas transformações, nós precisamos sempre lembrar que todos nós somos capazes de promover essa transformação, certo? Alguns numa escala maior, outros numa escala menor. Então, quando a gente lê sobre o evento em que Paulo encontrou Jesus e ele passou por um processo, um período de cegueira, que se atribui à cegueira dos olhos, mas não necessariamente será. Ele pode ter passado por um período de cegueira mental, em que naturalmente ele deixou de enxergar as coisas, porque quando a gente fala em enxergar, nós pensamos nos nossos olhos. Mas o enxergar mesmo é através do cérebro, é o cérebro que enxerga. O olho é simplesmente o órgão de captação da luz, mas quem enxerga no sentido de interpretar a informação é o cérebro. Então, muitas vezes, o indivíduo pode ter os olhos, todos os seus órgãos em bom funcionamento, mas se houver algum problema no cérebro, ele pode aproveitar ou pode vivenciar sintomas de cegueira. Então, quando a gente fala de Paulo, é muito difícil a gente dizer o que aconteceu. Ele pode ter passado por esse período de cegueira mental, no sentido de que um período foi necessário para que houvesse uma mudança de paradigma, a mudança na sua forma de pensar. O que é importante nós termos em mente que aquilo não é uma prerrogativa única exclusivamente de Paulo. Todos nós podemos vivenciar situações semelhantes. Alguns numa escala maior, outros numa escala menor. Não estou dizendo que todos nós vamos passar por um processo semelhante a Paulo. Mas cada pequena etapa que nós realizamos já é um avanço nessa direção. Então, o que a gente tem que buscar, na verdade, não são esses grandes saltos. Nós temos que trabalhar pelos pequenos.
que os grandes são consequências dependendo da nossa capacidade interpretativa, da nossa capacidade de entendimento com relação ao fenômeno que estamos vivenciando. Tá bom? Sócrates, ele diz o seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, para eu me considerar um sábio, por exemplo, eu não tenho que saber muito. Eu simplesmente necessito ter noção do que eu não sei. Isso é um problema sério. Pode parecer uma coisa trivial isso aí, mas não é. A questão toda é o seguinte: como eu posso avaliar o que eu não sei? Essa é a grande dificuldade. Se eu não sei, como é que eu vou avaliar? O que tem na sala ao lado? Não tenho a menor ideia. Nunca fui lá, nunca olhei, ninguém nunca me disse. Então é difícil para eu saber o que tem na sala ao lado. E aí, por comparação, o que existe de conhecimento que eu não sei? Uma vez eu comprei um livro do Amit Goswami, que é um físico que trabalha essas questões de espiritualidade. Eu comprei o livro dele para eu ler. A primeira vez, né? Isso já tem muito tempo. Eu só entendi metade do livro. Certo? Só metade. Então aí quando você lê um livro, por exemplo, você percebe que só entendeu metade, ou um terço, ou 3/4, aí você começa a ter noção do quanto você não sabe. Porque o conteúdo está lá, você lê. Por que é que não entendeu? Porque falta material base. Todas as vezes que nos deparamos com uma informação e nós não conseguimos entender, é porque faltou material base. Eu preciso de base para poder entender o que vem a seguir. Então, se a gente falar, quanto é 8 vezes 8? Não sei. Por que não sabe? Porque falta toda a tabuada. Falta 2 vezes 2, 3 vezes 2 e assim até chegar no 8 vezes 8. Certo? Então, o conhecimento, ele é gradual. E ele é baseado na informação prévia que a gente tem. Então, para eu dar um passo, em termos de conhecimento, eu preciso estabelecer ou solidificar o conhecimento que eu tenho até aqui. Depois que eu sei até aqui, aí eu posso dar mais um passo, no sentido de amelhar mais conhecimento. Certo? E é assim que a gente vai avaliando o quanto nós não sabemos. Agora, a postura nossa é que varia. Eu só entendi metade do livro. Eu podia ter largado o livro para lá, falado desse livro é muito difícil, e largado aquele livro para lá, certo? E até hoje eu não teria entendido. Agora, a outra possibilidade é a gente buscar material base. O que eu preciso para entender aquilo? Então a gente vai no material base para depois voltar. Então o que acontece muitas vezes, a gente ouve dizer que Joana de Ângeles, alguns livros de André Luiz são muito difíceis. São difíceis por quê? Porque falta material base. Se falta material base, é só buscar. O livro Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos são 2 livros fundamentais para nós promovermos o entendimento do próprio Espiritismo. Mas se eu pego o Mecanismo da Mediunidade para ler, como a primeira vez, muita coisa eu não vai entender. Então a gente tem que ir vendo o que eu não entendo desse capítulo. Hoje em dia, com a internet, a coisa fica muito fácil. Antigamente a gente ia ficar catando os livros, ou comprava, aí encontrava o livro, pensava que era o que queria, quando comprava, quando chegava em casa não era aquilo, não tinha o material que você precisava. Então hoje em dia com a internet ficou muito fácil. Então a gente vai no primeiro capítulo do livro. O que eu não entendi daqui? Procura na internet e vê qual é a informação base que eu necessito para entender aquilo. E aí a gente vai. Agora, se eu tiver pressa em ler o Mecanismos da Mediunidade em 1 semana, 1 mês, aí não adianta. Então a gente chega ao final do ano e fala assim, não, esse ano eu li 353 livros espíritas. Não adiantou nada. Estude que chegar no final, esse ano eu estudei o livro Mecanismos da Mediunidade.
aí vai ser válido. Tá certo? E a gente não precisa ter pressa. Então, a forma de nós conhecermos a nossa própria ignorância é entrarmos em contato com aquilo que nós não sabemos. Sairmos da nossa situação de conforto. Eu saio da minha situação de conforto. Então, eu só fico na situação de conforto, é só ficar escutando o que a gente já sabe. Quem não precisa pensar. Né? A gente vem aqui, faz a mesma palestra, vocês ouvem a mesma palestra 350 vezes, e aí se eu venho daqui a 300 dias, eu de novo faço a mesma palestra, vocês vão ouvir, sair, né? O Cláudio fala bem, mas o que aprendeu mesmo? Não aprendeu nada. O que eu aprendi também fazendo essas palestras? Não aprendi nada. É alguma coisa que, né, a gente vem repetindo. O movimento espírita, ele é muito, assim, adverso à informação nova, certo? Ele sempre prefere aqueles conteúdos repetitivos, que acredita-se que vai solidificar a informação, quando não é. Quando a gente se depara continuamente com a mesma informação, nós paramos de analisar, e a gente não assimila mais nada. Nós só ficamos mesmo com o mesmo conceito repetitivo na nossa mente e nós nem paramos para perceber se quem está falando falou alguma coisa de diferente ou não. Então essa é a forma de nós avaliarmos a própria ignorância. Então nós temos por que cura e quântica versus cura. Isso é uma coisa que a gente já repetiu aqui várias vezes, né? Sempre que tem uma oportunidade, para a gente perceber a diferença entre uma busca de uma cura realmente completa, independente da casa espírita, independente dos tratamentos espirituais, né? É a nossa própria profilaxia. Então, nós fazermos por conta própria a nossa própria profilaxia e, obviamente, quando não surtir efeito ou quando, né, foram além do que nós somos capazes de realizar, a gente vai, obviamente, buscar a ajuda na casa espírita, os tratamentos espirituais, que é para isso que eles estão aí. Nós não queremos dizer que eles são para ser desconsiderados, mas nós passamos a fazer a nossa própria profilaxia. E quando buscarmos esses atendimentos, esses trabalhos nas casas espíritas, nós já temos a mente focada naquilo que nós desejamos, naquilo que é preciso. Então, a visão quântica, determinados processos mentais que se expressam como comportamento e geram situações, proporcionam estados de enfermidade. Então a gente passa a correlacionar esses processos mentais, né, que vão se expressar como comportamento, e tentar avaliar naquilo que vem nos causando enfermidade. A visão hoje em dia do mundo, essa visão quântica do mundo, ela mudou bastante do que com relação à nossa visão clássica. E aí, no outro dia, eu estava dando uma aula e estava explicando o elétron, o que, na verdade, é o que a gente chama de colapso de onda. Então, um elétron, quando não é observado, ele está presente. Todo mundo sabe um elétron, né? Aquele pequenininho. Só que, quando ele não é observado, ele está presente na sala toda. Aí, né, aquilo criou uma dificuldade. Como está presente na sala toda? Como é que a gente pode pensar em um elétron presente na sala toda, em questões de probabilidade? E aí, quando a gente observa, a gente colapsa a onda. Significa, a partícula, o elétron, vai se manifestar localizado em determinado ponto. E aí ficou, como é que pode estar presente em todo momento, em todos os pontos? Vocês sabem explicar? Mas é um conceito que já se tem. Eu falei para eles assim, vocês não consideram Deus onipresente? Ah, é. Deus ou vocês consideram onipresente? Por que vocês não podem pensar num elétron onipresente? Certo? Mas o princípio é o mesmo. A onipresença de Deus e a onipresença do elétron. Um elétron
Ele é onipresente. Ele só vai se tornar, e aí vem a diferença de Deus, óbvio, né? A gente só não estamos comparando Deus com o elétron apenas nesse sentido de entendimento do que é uma onipresença. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é a onipresença de Deus. Certo? A gente assume, não, Deus é onipresente, está em todos os locais. Como é que isso funciona? A gente também não sabe. Mas, através do elétron, a gente consegue entender a onipresença de Deus. Isso. A gente pode pensar que, no geral, a gente entende a onipresença do elétron pela onipresença de Deus, mas no final é o contrário. Eu vou entender a onipresença de Deus baseada na onipresença do elétron. Certo? Em que, quando eu entro em comunhão com o elétron, quando eu entro em comunhão com Deus, ele se faz presente, ele se manifesta. Certo? Quando eu observo um elétron, aí ele se faz presente, ele se manifesta como uma partícula para mim. Quando eu entro em comunhão com Deus, que está onipresente, aí ele se manifesta. Ele vai se manifestar em mim, que é a teofania que nós falamos de Joana de Ângeles. O princípio da mecânica quântica é que a matéria se manifesta como ondas de probabilidade. Então, isso é a transformação do pensamento. Então, a matéria se manifesta como onda de probabilidade. Apenas através da observação é que ocorre o colapso de onda. Ela deixa de se manifestar como uma onda e passa a se manifestar como uma partícula. Porque é assim que a mecânica quântica funciona. Se eu soubesse responder isso, eu ganharia o prêmio Nobel, talvez. Esse porquê? É a mecânica quântica. Os experimentos todos conduzem nessa direção. O resultado é isso. Isso funciona porque vários equipamentos, vários experimentos já foram realizados e sempre obtêm o mesmo resultado. Agora, isso é uma questão da mecânica quântica. O experimento com comportamento ondulatório da matéria já foram realizados inúmeros, certo? Todos fazem os mesmos experimentos para perceber a reprodutibilidade, e eles se reproduzem. Agora, experimento com Deus nunca ninguém fez. Certo? Uma vez eu estava já no doutorado. Só para não pensarem que eu sou contra esses conceitos, tá? A gente só racionaliza, mas, né, para entender. Eu estava no doutorado, já estava fazendo doutorado. Aí tinha um professor que ele virou e falou assim para mim: não, porque... Para mim não, né, para a turma. Porque essa é a diferença entre a ciência e uma crença em Deus. Porque a ciência, ela é comprovada, a crença em Deus não é. Aí a gente também rebate. Porque vários, né, conceitos científicos, eles já foram apresentados por teoria apenas e se mostraram válidos depois. Aí eu virei para ele e falei assim: vem cá, e se amanhã eu trouxer Deus aqui para você? Certo? Porque quando a gente, né, quando Bohr estabeleceu os postulados de Bohr para descrever o átomo, eram postulados apenas, depois se comprovou. E eu falei para ele: e se eu trouxer Deus? E se amanhã Deus resolve, chegou o momento de eu descer, ou subir, ou seja lá aonde ele está? Aí ele ficou sem palavras. E você no final é que você entra em conceituações filosóficas de todas as ordens. Botar Santo Antônio de cabeça para baixo para casar. Certo? Estava discutindo com ele também. Por que não? Porque você pode trabalhar, a gente já viu tempo de meia-vida aqui, né, do decaimento radioativo. Eu falei, pode ser. O comportamento relacionado com Santo Antônio de cabeça para baixo pode ser igual a um tempo de meia-vida. As que não casam é porque não atingiu o tempo suficiente. Mas se colocar
o santo de cabeça para baixo, todas vão casar. Só que tem um tempo de meia-vida, o equivalente. Então, umas vão casar daqui a 100 anos, só que aí desencarnaram antes. A questão toda é o seguinte: eu não quero, por favor, eu não quero derrocar os conceitos de Deus. Eu quero conduzir, o que nós queremos é conduzir a um entendimento, a uma avaliação, para nós não recearmos aqueles que não creem em Deus, por exemplo. Porque eles têm argumentos. Nós pensamos que o materialista, que o ateu, não tem argumentos, mas eles têm argumentos válidos para eles. Se eu não tenho essas questões resolvidas na minha mente, eu vou temer me relacionar com o ateu. Vai que ele me convence. Isso é medo, isso é intolerância religiosa. Aí eu não quero ficar perto dele porque ele é ateu. E a gente fala, não, aquele ali é ateu, aquele é materialista, aquele é da Umbanda, aquele é católico, aquele é seja lá o que for. A intolerância está atrelada ao medo. O principal da gente pensar é o seguinte: essa matéria, ela não é fixa. Meu corpo físico não é fixo. Isso é o principal. É isso que a gente tem que começar a tirar. É tudo plástico. A partir do momento que existe uma plasticidade, eu atuo nessa matéria, eu atuo nos fenômenos. Eu não sou isolado dos fenômenos em si. Certo? Então, isso é o principal. Eu posso atuar em tudo dependendo do meu estado mental. A gente não vai trabalhar com elétrons nesse sentido, certo? O elétron nesse sentido é só para a gente perceber o quanto nossa mente atua na matéria. Você vai aplicar, na verdade, não é ao elétron. Você vai aplicar, por exemplo, a Deus. Deus é onipresente, só que Ele está aqui. Certo? Em termos de probabilidade, por exemplo, Deus permeia. Eu só vou experienciar esse Deus a partir do momento que eu uso a minha mente para colapsar a onda divina. Acreditar nisso, que aí você vai vivenciar Deus. Lembra a nossa aula de teofania? A nossa aula de teofania, que é a manifestação de Deus em nós, é nesse sentido. Levar para nós. O questionamento aprimora o conhecimento. Então, a partir do momento que a gente questiona, nós aprimoramos o nosso conhecimento. E aí, nossos temas abordados esse ano, nesse segundo semestre, foram muitas moradas, biologia quântica, nascimento da consciência, função psíquica e relação com o mundo. Em muitas moradas, nós vimos o seguinte: as duas abordagens que se tem para muitas moradas na casa de meu pai, uma são os mundos infinitos que circulam o espaço, e o outro é o estado do espírito na erraticidade, a forma como Allan Kardec apresenta. Aí nesse estudo nós vimos que, no final, uma coisa está relacionada com a outra. O mundo que eu habito está relacionado com o meu estado de espírito. Esse é o princípio básico. Porque quando a gente olha para esse planeta, esse mundo que nós vivemos, ele está relacionado com o meu estado de espírito, com o estado de espírito da humanidade que aqui habita. Eu não gosto disso, então eu preciso mudar o meu estado de espírito, certo? A gente normalmente quer mudar o outro. Eu quero mudar o outro para que o outro se adeque aos meus desejos. É assim que normalmente a gente funciona. Mas a partir do momento que eu me transformo, eu transformo o outro. Ou transformo o mundo que está, o mais próximo de mim. Vai até chegar um momento que esse mundo, por exemplo, não vai mais me comportar como espírito. E aí eu vou para um mundo que esteja mais adequado com o meu estado de espírito. Tá bom? Biologia quântica. Nós vimos que o conceito trivial de que a natureza não dá saltos é um conceito equivocado. Isso a gente tem que ter em mente, certo?
A natureza dá saltos, a natureza é baseada em saltos. E são esses saltos que nós vamos buscar no nosso processo evolutivo. A diferença básica é que, se não o salto a gente percebe, quando a gente evolui, nós percebemos um salto, nós percebemos uma mudança, nós percebemos uma transformação. O que acontece? Para eu promover o salto, quando a gente fala, eu preciso buscar o salto, nós vimos aqui como o salto, porque a gente pega os conceitos da física para a vida, no nosso processo evolutivo. Eu vejo o seguinte, nós fizemos um exemplo de que a gente jogou 10 sacos de 1 quilo de açúcar sobre uma madeira e não quebrou. Quando eu joguei 10 quilos de uma vez, ela quebrou. O que acontece? A transformação ela é baseada nesses saltos. O que isso significa? Eu venho aqui assistir uma palestra, gostei muito, aquilo não me transformou. Eu simplesmente ouvi o que eu gostei. E se eu ouço repetidamente a mesma coisa, eu não me transformo. Eu só ouvi o que eu gostei. Eu vou no ICEB porque o que eles falam eu gosto. Certo? O salto, ele é baseado em entendimento. Todas as vezes que ocorre um entendimento daquilo que eu não compreendia, eu dei um salto. Então, o que acontece? Por isso que a gente falou lá atrás, certo? O conhecimento, e a gente precisa saber o que a gente não sabe. Ter noção do que não sabe para buscar esse entendimento. Então, quando eu não consigo entender o salto quântico. Consegui entender, isso é um salto. Pequeno é um salto. Agora, a partir do momento que a gente vai amealhando, vai colocando na poupança, nós estamos propensos a um salto maior. É como se eu fosse guardando 1 quilo. Olha só, eu sei que 1 quilo de açúcar não quebra madeira. Então eu vou guardar esse quilo. Recebi 1 quilo hoje, vou guardar. Aí amanhã a Maria Amélia me dá 1 quilo, eu guardo. Quando eu tiver 10, aí eu jogo. Aí quebra. Então nós vamos amealhando informação, conhecimento para promover os saltos. Então eu vou economizando. Conhecimento é alguma coisa que a gente economiza. Eu vou ganhando hoje, ganho um pouquinho amanhã, vou ganhando um pouquinho amanhã. Quando a gente menos percebe, o salto vem. Nascimento da consciência. Em Nascimento da Consciência, Joana de Ângeles diz o seguinte: o homem deve adquirir conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Então eu só vou conseguir me elevar acima do ser bruto a partir do momento que eu adquiro conhecimento, e vou dando surgimento para a consciência do eu. Eu já me vejo isolado no sentido de individualidade com relação aos outros. Não sou mais uma maná, fazendo parte de uma manada. Eu já sou um indivíduo. E como indivíduo, o meu processo evolutivo é pessoal. Certo? Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando-o à sua realidade. Quando eu passo desse conhecimento para incorporar a minha realidade, eu dei um salto. O salto é pequeno ou grande? Vai depender. Precisa ser grande? Não, eu não estou com pressa. Certo? Na verdade, a gente não deve buscar a recompensa. Porque se a gente pensar no salto, eu me esqueço do caminho. E o caminho é mais importante do que o salto, porque é o caminho que favorece o salto. Função psíquica, nós mostramos lá que a gente pode explicar a evolução hominal, animal, com o decaimento radioativo. Então, são leis que permeiam, certo?
a vida do espírito e o mundo que ele observa. Não precisa entender a equação, é só a gente ver que é semelhante. É ler pensamento. A gente só precisa entender que é semelhante, só isso. Quando a gente viu lá, precisa saber decremento radiativo, logaritmo neperiano, exponencial, não precisa saber nada disso. Eu preciso saber o seguinte, olha só, o comportamento evolutivo do espírito tem uma correspondência com os processos materiais. Por quê? Porque esse mundo que está fora responde a nós enquanto espíritos. Então é óbvio que nós precisamos ver uma correspondência. No final, isso aí é só para mostrar, existe uma correspondência. Ela é observável. Eu consigo observar em todo? Não necessariamente. Mas eu percebo uma correspondência. Relação com o mundo. A forma como a gente comumente se pensa, que é baseada em comparações. E o mais adequado é a gente desenvolver pensamento abstrato. Através do meu pensamento abstrato, eu consigo conceber o quanto eu não sei. Se eu não tenho o pensamento abstrato desenvolvido, eu não consigo ter noção do quanto eu não sei. Porque o quanto eu não sei é uma questão abstrata, porque afinal de contas eu não sei. Tá bom? E a gente para por aqui, porque chegou o nosso tempo, mas a gente só vai lembrar o seguinte, a mente é a ferramenta para compreender questões que transcendem a própria mente. Isso é alguma coisa que eu preciso ter em mente, certo? Que tudo que eu analiso, que eu quero entender, que transcende a minha mente, a única ferramenta que eu tenho para realizar essa tarefa é a minha própria mente. Então, quando a gente sai daqui com a mão na cabeça, porque a gente vê as pessoas com a mão na cabeça, se debatendo, eu saio com satisfação. Eu sinto assim como eu tendo feito o meu trabalho. A gente não veio aqui para facilitar, certo? Nós viemos aqui para dificultar, que é exatamente para abordar questões que transcendem a própria mente. E a gente vai para casa pensando nisso. Pensando, porque muitas das coisas do Espiritismo a gente só vai entender depois de muito tempo meditando a respeito, senão são interpretações superficiais. Ano que vem a gente continua com, qual é o título mesmo? Ciência e Espiritualidade. Não é cura quântica, é ciência e espiritualidade. Onde nós vamos... É o mesmo padrão, certo? É o mesmo perfil de estudo, vai ser esse. Não esperem que vai ficar fácil. Mas é o mesmo perfil de estudo. Tá bom? Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós. Obrigado. Boa tarde para todos. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, a parte que foi desenvolvida nesse segundo semestre refere-se à filosofia espírita. E o subitem disso é o ethos mundial. E por acaso eu estou com os pendrives iguais. Então o pendrive onde estava o resumo do que foi dado ficou em casa e eu trouxe o da última aula, porque eles são iguais, eu peguei misturado. Né? Mas dá para perceber que a matéria é a filosofia espírita, ethos mundial é o subitem, né, que faz o vol do azul, sobretudo. Né? E na primeira aula e na segunda aula nós vimos a questão que se refere ao ethos mundial. E depois, nessa última aula agora, que foi a semana passada, vimos o ponto de mutação, que é um aspecto que é gerenciado pelo livro do Fritjof Capra, Ponto de Mutação. Esse ponto de mutação, por exemplo, que foi visto na última aula, ele está muito interligado com o que o nosso querido Cláudio falou agora há pouco com relação ao salto quântico. Né?
Na verdade, quando nós falamos em salto quântico, ou nessa relação do evolucionismo, quando nós falamos em salto, é evidente que a palavra salto, aliás, isso já foi até referenciado pelos espíritos na época da codificação, o nosso vocabulário ele é muito pobre e às vezes é muito difícil nós podemos qualificar determinadas situações que ocorrem pela falta de um conteúdo no vocabulário para poder expressar isso, né? Então, muitas vezes a palavra fica porque a gente consegue explicar o conteúdo que ela representa. Na verdade, nós estamos falando de posições energéticas. O salto, esse salto quântico e o próprio ponto de mutação que é falado aqui, ele tem um aspecto de ser impulsionado por um processo de energia que joga, porque aí vai condicionando. Ele falou em ir armazenando conhecimento, é como a fissão nuclear. A fusão nuclear, o choque dos elétrons vai ocorrendo de uma tal forma que chega num determinado momento que aquilo explode, por não poder conter mais a sua capacidade. Então, nós começamos a perceber o seguinte, com relação à filosofia espírita, ao ethos mundial que nós vimos, o que nós podemos perceber é o seguinte: tudo no universo é transformação. Há bilhões e bilhões e bilhões de anos, isso nós falamos na primeira aula, houve o Big Bang, né? A grande explosão, né? Surgindo de um processo de saltos no universo, que é a renovação através dos buracos negros. Então, e esse processo que explodiu há bilhões e bilhões de anos, vamos colocar aí uma base de 5 a 8 bilhões de anos, é um salto, porque foi uma contenção de energia que se expandiu e provocou todo esse processo que nós estamos vivendo até hoje de expansão do nosso universo. Então, o ethos mundial, o que nós podemos entender como a parte do ethos, né, mundial? É a parte da transformação. E o terceiro é o pathos, que é o processo da emoção. Então, o homem vive pela sua moral, pelo seu conhecimento racional e pela sua emoção. São os 3 fatores que nos conduzem, né, no nosso processo social. E esse processo todo foi descrito nesse segundo semestre, em cima dessas vertentes, em cima dessas condições. Nós falamos, por exemplo, da preocupação que existe hoje em dia, de elites pensantes. Nós estamos travando, eu diria, um duelo gigantesco entre aqueles que consideram que os ambientalistas são uns fanáticos malucos e aqueles que consideram que os ambientalistas são aqueles que estão querendo fazer a civilização despertar para uma realidade que está se apresentando agora. Foi quando nós falamos, por exemplo, na questão do holismo, né? É preciso que haja uma divisão muito bem centrada com relação ao que é o antes e ao que é o depois. Nós estamos exatamente vivendo no meio disso, que é o ponto de mutação que foi alertado pelo Fritjof Capra. Nós estamos exatamente no meio disso. Vocês vejam bem uma coisa, pelo ano de 1700 e pouco, René Descartes, na França, ele, evidentemente, essas coisas sempre acontecem através dos pensamentos espirituais que colocam determinadas inteligências para nos socorrer. O Descartes veio num momento em que a humanidade precisava de um pensamento cartesiano. Ele veio num momento em que a humanidade precisava raciocinar na base do eu penso, logo eu existo. Então ele estava dando
o privilégio da razão. Ele estava dando o privilégio de que eu sou um ser que faço parte do contexto universal. Então, nesse momento, nesta hora, era preciso que o pensamento racional subsistisse. Era preciso dar o privilégio ao homem como ser pensante. Baseado exatamente nesses conceitos cartesianos, Isaac Newton estabeleceu os padrões da física, da matemática, enfim, das ciências exatas que pontilhavam em torno dele. Precisou estabelecer exatamente dentro da ideia da segmentação, para que aquilo fosse claramente dividido. E esses conceitos na Idade Média, mas Jesus nos ensinou através de parábolas. É a mais profunda e simples expressão da pedagogia. No entanto, hoje, os novos pensadores, os novos cientistas, os novos defensores de uma preparação exatamente desse salto que representa a passagem do mundo de expiações e provas que nós estamos para um mundo de regeneração. Eles estão mostrando que é preciso que o homem seja descentralizado do processo e ele seja incluído no processo. Os animais, os vegetais, o homem, o planeta, fazem todos eles parte de um processo que é chamado vida. Se nós não estivermos cuidando, aprimorando o processo vida, nós não vamos conseguir salvar o processo homem. Nós não vamos conseguir salvar o processo natureza, as vegetações, o planeta que nós vivemos. Ainda essa semana, acho que foi, eu estava vendo na televisão, eles estavam mostrando as consequências do aquecimento global e o derretimento do gelo lá num glacial grande que tem no sul da Argentina, lá já quase no Polo Sul. A gente via claramente a geleira e aquele gelo pingando. Isso está representando, enquanto isso representar um aumento de cerca de 2 centímetros nas costas, e mais, estavam dizendo que o Brasil seria um dos países mais afetados por esse processo devido à proximidade. Então, mas a hora que isso começar efetivamente a ir subindo, nós vamos entrar, não propriamente nesse negócio que o mundo vai acabar, porque a água vai invadir tudo, o sertão vai virar mar e coisas assim. Não é isso. O que vai haver realmente é um processo de uma transformação ecológica, clima, né? E nós estamos vendo isso, furacões devastadores. Nós estamos vendo terremotos, os mais avassaladores. Esse processo está se mostrando. Vocês vejam bem, teve um terremoto lá no Irã que destruiu uma torre, de repente saiu um em Nápoles, na Itália, de repente acontece um no Chile. Então existe todo um processo de alteração ecológica que está afetando isso. E é exatamente esta preocupação que o ethos mundial está nos trazendo. Nós estamos encontrando, por exemplo, a lucidez de um jornalista como o André Trigueiro, que já tem livro escrito a respeito da questão, e ele tem um livro até muito interessante, que é o Espiritismo e Ecologia. Então, quando a gente começa a falar dessas coisas, em queimadas, a ideia desse segmento que o ICEB trouxe nesse segundo semestre, a ideia é exatamente mostrar isso. Existe uma relação íntima entre aqueles que destroem de uma forma irresponsável, através de um capitalismo predador, a natureza, e a responsabilidade que eles têm diante da lei maior.
Não é a questão do Deus castiga. O Espiritismo nem passa por esse aspecto. Até porque, se o Espiritismo passasse pelo aspecto de que Deus castiga, nós estaríamos num beco sem saída, né? Mas acontece que a irresponsabilidade daqueles que estão destruindo a natureza, ela está gerando um processo na nossa psicosfera, ou seja, no ambiente psíquico da Terra, que é realmente complicado. Está afetando a todos nós. Então o mundo está sofrendo essa transformação pela nossa própria incúria. Aí vem alguém e diz, mas como nossa incúria? Eu nunca fiz nada para isso. Mas nós estamos calados. Se não me engano, eu não sei se foi o Mandela ou foi o Martin Luther King. A gente lê tanto que depois no fim, em algumas situações embaralha. Mas a frase é a seguinte: o que me incomoda não é o barulho das minorias, mas sim o silêncio da maioria. Nós somos uma maioria silenciosa. Nós somos uma maioria confortável. Nós somos uma civilização que está sendo afetada e não se importa, e não se mexe, e não dá um salto de indignação com relação ao que está acontecendo. E nesse ponto nós vamos encontrar, também foi mencionado nessas aulas desse semestre, também foi mencionado, nós vamos encontrar pessoas como o Leonardo Boff, né, que tem um direcionamento político-religioso extremamente peculiar. Nós vamos encontrar Fridtjof Capra, nós vamos encontrar Ness, lá na Noruega, o Fridtjof Capra, que tem a vivência dele praticamente toda nos Estados Unidos. Nós vamos encontrar aqui no Brasil ambientalistas de categoria e alguns expoentes até, como no caso do André Trigueiro, que ele faz parte dessa cúpula aí que está brigando por um mundo melhor. Então nós vamos encontrar em vários lugares do mundo pessoas que estão tentando conscientizar. Quando a gente fala nisso, a gente diz assim, por exemplo, Fridtjof Capra, ele é espiritualista. Ele é um homem que, pela sua formação e pela sua visão do mundo e da vida, ele entendeu que existe um apoio, uma analogia muito grande por parte das correntes espiritualistas. Ele não está falando do espiritismo, ele está falando de todas aquelas correntes espiritualistas que veem na responsabilidade de cada um de nós as consequências de um mundo futuro. Então, nós vamos ver, por exemplo, Leonardo Boff, que ele tem uma visão muito pragmática, né? Ele briga, ele fala, por exemplo, da questão da escravidão, ele fala da questão da irresponsabilidade com a natureza, ele fala de uma série de fatores que estão levando o nosso planeta à destruição, mas ele fala isso com uma visão política, mas não perde a vertente religiosa, porque ele era sincero em admitir a presença e a amplitude de Deus em tudo isso. Então são correntes as mais diversas, são as mais diferentes opiniões, mas todas elas, e isso é que é importante que nós entendamos, todas elas convergentes. Todos eles estão voltados para um processo que intuitivamente nós estamos trazendo já de 300 e poucos anos para cá, de que estamos num processo de mudança. Todos estão alertando sobre isso, todos estão falando sobre isso. Fridtjof Capra chama isso de ponto de mutação, e isso está também, e é curioso, ele tirou esse nome, foi de um oráculo chinês que é o I Ching, né? O I Ching ele trabalha, né, com
com essas tendências e essas proposições de comportamento humano. E lá no I Ching, num daqueles cruzamentos dos trigramas, né, que formam o hexagrama, num daqueles cruzamentos tem um que é o ponto de mutação. E o ponto de mutação que o I Ching fala e que Fritjof Capra interpreta é o ponto de mutação que, por exemplo, os autores espíritas falam do mundo de transformação, da transformação planetária, né? da mudança de critérios de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, né? A questão da divisão dos espíritos que deverão ainda permanecer num estado em que eles precisam ser colocados num planeta onde eles tenham a oportunidade de ter uma possibilidade de crescer, e aqueles que ficam num planeta que eles preservaram, que eles trabalharam para que pudessem então desenvolver. Naquele planeta que Albert Einstein diz que tinha uma preocupação com o futuro, porque é lá que ele iria viver. Então, todas essas questões, né, estão aparentemente divergentes, mas se nós cuidadosamente olharmos essas questões, nós vamos ver que elas são convergentes, né? Não importa que a preocupação venha de uma pessoa que tenha uma visão pragmática e científica, ou de uma pessoa que tenha uma visão semi-religiosa, ou então venha de uma pessoa que seja totalmente religiosa, de grupos, né? Eu estou falando de grupos. Qualquer um deles acaba, até pela sua posição de defesa do planeta, eles acabam sendo altruístas, eles acabam sendo, aplicar em si, nas suas ideias, a alteridade. Então são pessoas que têm têm outra questão. São tolerantes, são compassivos, generosos, embora pertençam a grupos diferentes de atuação. Então, fica em nós esta preocupação. Fica em nós essa dificuldade. E foi este alerta que esse segmento do ethos mundial quis trazer, para que nós comecemos a pensar nisso. Mas o que eu posso fazer? O que eu, um frequentador, um discípulo que está no ICEB, o que eu posso fazer com relação a isso? Existe uma história muito interessante que é possível que vocês todos conheçam, mas é a respeito de um incêndio que houve na floresta. Aí vinha lá um pintacilgo, pegava uma folhinha com uma gota d'água e ia correndo lá, jogava e voltava. E aí o macaco, brincando com ele, falou assim: você é maluco? O que é que você vai fazer? Você acha que vai conseguir apagar esse incêndio levando água de folhinha em folhinha? Ele falou: olha, pode ser que eu não apague o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, na verdade, o trabalho de conscientização para um mundo melhor, o trabalho de conscientização para a nossa casa planetária ser conservada e salva, está exatamente em cada um de nós fazermos a nossa parte. Cada um de nós, não importa que ele não faça a dele, que ela não faça a dela. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se amanhã ou depois eu não puder viver num mundo que eu tentei salvar, Deus há de me conceder um em que eu esteja em condições de poder produzir melhor. Então, a palavra mágica que eu diria a vocês desse nosso processo de transposição planetária, né, como nós estamos chamando, ou
ponto de mutação. Eu diria a vocês que a palavra mágica, a palavra importante desse processo, chama-se modificar-se. Chama-se transformar-se. Porque nós estamos continuamente fazendo isso. A lei de Lavoisier já nos ensinou isso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A transformação é a base dos nossos conceitos. Nós, na idade que estamos hoje, provavelmente não temos a mesma maneira de pensar que tínhamos há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, a nossa maneira de pensar talvez fosse mais voltada para as coisas do mundo. E hoje nós podemos ter a preocupação dos conceitos que o Espiritismo nos ensina de sabermos projetar o nosso futuro. Eu tinha um amigo com um filho adolescente. Esse filho adolescente, quando recebia as orientações do pai, dizia assim: eu não vou me preocupar isso agora não, vou deixar quando eu ficar velho, aí é que eu vou me preocupar com isso. Na casa espírita que eu trabalho, que eu frequento, teve um senhor, já com idade um pouco avançada, que chegou para mim e disse assim: mas que pena que eu só estou conseguindo aprender, entender isso agora. Olha os dois polos da questão. Um adolescente que prefere transferir para a maturidade a compreensão e a visão das coisas do espírito, e um outro que já na maturidade, de uma certa forma, se lamentava pelo fato de ter perdido tanto tempo, né? À la recherche du temps perdu, né? Ele já estava à procura do tempo perdido, porque aí então eu virei para ele e disse o seguinte: olha, não se lamente tanto, porque entre as coisas que o senhor agora está aprendendo e entendendo, tem a reencarnação. Aliás, são dois conceitos. Um é a reencarnação, outro é que o espírito é imortal. Ora, o espírito imortal, ele terá, através da reencarnação, N oportunidades de aprender, de regenerar, de mudar, de transformar, de produzir, de ser uma entidade melhor. Então não se preocupe tanto pelo fato de agora, nessa idade ou nessa época, o senhor está assumindo uma postura mais espiritualizada. Porque um dia o senhor irá retornar para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual, e vai um dia retornar novamente para a matéria para continuar o seu processo de aprendizado. E então, aproveite a chance e aos 16, aos 15, aos 10 anos, procure seguir uma visão mais adequada das coisas que aprende. Aquilo então, acredito eu, no momento, fez bem a ele, porque ele estava se sentindo até um pouco deprimido, porque ele reconhecia que não tinha mais tempo. Mas ele não se dava conta de que tinha tempo, sim, todos nós temos tempo. Porque o tempo que nós estimamos para nós não é o mesmo tempo de Deus. O tempo de Deus chama-se eternidade. E o nosso tempo, ele é falho, ele é perceptível, ele é fraco. O nosso tempo, em algumas circunstâncias, chega a ser até desanimador. Há pouco tempo uma pessoa chegou para mim e disse assim: quantos anos você tem? Eu olhei para a cara dele e disse assim: ué, por que você está me perguntando isso? Não, fala quantos anos você tem. Aí eu brinquei e falei: 40. Ele falou: não, você não tem 40 anos. Você teve 40 anos, porque foram os anos que você já viveu. Agora, os que você ainda vai viver são os que você tem. Então é isso, meus amigos. O nosso tempo é o tempo que ainda nós teremos,
que ainda vamos passar pelas nossas experiências, pelas nossas vivências. É o tempo onde nós vamos ter a oportunidade de podermos entender essas coisas que foram avaliadas nesse segundo semestre nosso, a questão do ethos mundial, né? É a ética, é a moral. Nós estamos nos transformando, e isso foi muito bem comentado pelo Cláudio também. Nós estamos num processo de transformação, mas para que nós possamos dizer para o nosso semelhante as coisas que nós consideramos importantes e aprendemos, é preciso que primeiro a nossa usina interior processe isso. Então, para que eu possa transmitir as coisas positivas das minhas crenças, é preciso que eu acredite nelas. É preciso que elas sejam verdades efetivas para mim. Então, é essa transformação que nós precisamos, antes de mais nada, fazer em nós mesmos. Precisamos colocar em nós mesmos. Precisamos que nós aceitemos, acreditemos. E para que nós possamos acreditar, nós temos que mudar a nossa concepção das coisas. Nós temos que ter a visão holística. Nós temos que viver a visão de um mundo diferente, de um mundo melhor, de um mundo onde tudo faça parte de um mesmo processo chamado vida. Então, o nosso objetivo foi esse: despertar, fazer com que nós possamos raciocinar, para que nós possamos perceber o quanto é importante nós cuidarmos da nossa casa. Se nós não cuidarmos da nossa casa, a nossa casa se degrada. E nós, por não nos considerarmos parte dela, achamos que vamos sobreviver a ela, e não vamos. Quando ela se degradar, vamos nos degradar junto. Iremos todos na mesma enxurrada. Mas tem tempo. Tem maneiras de arrumar isso. Tem como nós realizarmos isso. E uma delas, nós somos então o pintacilgo, o passarinho que está levando a água lá para o incêndio. É a nossa oração. Existe um cientista americano, o nome dele é Greg Bradley. Ele escreveu vários livros, e um dos livros que ele escreveu chama-se O Efeito Isaías. O livro todo do Efeito Isaías, ele fala exatamente no poder e na capacidade da oração. Ele chama a oração de uma tecnologia que permite que nós possamos transformar as coisas e o mundo. Não porque nós queremos, não porque atender o nosso desejo. Eu quero ficar rico, então eu faço uma oração para ficar rico. Não, essa tecnologia que ele está falando é uma tecnologia exatamente do pathos, da emoção, das coisas que nós podemos fazer com a alteridade, com o altruísmo de pensarmos no nosso semelhante e no mundo que nos cerca. Então ele fala da oração, e diga-se de passagem, ele não é um homem essencialmente religioso, mas ele tem a percepção da importância da oração. Então vamos orar, orando para que esse mundo seja realmente melhor, para que esse mundo seja realmente a nossa casa acolhedora. Esse é o objetivo do que nós vimos nesse semestre.